Queridos amigos e amados alunos da nossa família Eletrônica Fácil, olha só. Muita gente fala que, esse transistor entrou em aberto. Este componente estourou, ele está em aberto. Não conduz de jeito nenhum. Esse LED está em aberto, não vai acender nem com a descarga do Thor vindo na Terra. Então, gente, você sabe o que é o defeito em aberto, estar em aberto? Quando que isso acontece? Se você sabe ou não, não esquece de clicar no seu like, se inscrever aqui no canal Eletrônica Fácil, deixe sua opinião aí nos comentários o que é esse danado do defeito em aberto e vamos para cima que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe. Fechou? Gente, olha só, o famoso defeito em aberto, então quando você escuta assim, ó, tal componente está em aberto, o circuito está aberto, abriu o circuito, não conduz corrente, acontece quando numa determinada malha eletrônica. Então quer ver um exemplo bem básico, tá? Você tem uma fonte, um resistor, um LED e um diodo, tá bom? Uma fonte, um resistor, um LED e um diodo, todo mundo em série, tá? O que vai acontecer? Automaticamente, se eu polarizar direitinho, colocar positivo no anodo, negativo ali no catodo, você vai ter a famosa polarização direta tanto do diodo quanto do LED. Não é mesmo? E aí, se você dimensionar o resistor lá direitinho, vai ter uma queda de tensão no LED, que na polarização direta é de 2 volts, no diodo ali de 0,7, o resto fica no resistor e piriri pororó. Beleza. Aí, o que acontece, gente? Num circuito aberto, ó, deixa isso aqui para mim no campo de comentários. Num circuito aberto, não há circulação de corrente elétrica. Anota isso aqui para mim no campo de comentários. Manda esse áudio lá no nosso grupo VIP de alunos do Telegram, que o link está aí, para você acessar. Quando o circuito está aberto, não há circulação de elétrons, não há circulação de corrente elétrica. Fechou? E aí, o fato é o seguinte. Se não tem circulação de corrente elétrica, qual é a queda de tensão nos elementos do circuito que está inserido? Se I é igual a zero, pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Quem vê, ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Se o I é zero, porque o circuito está aberto, qual é a queda de tensão no resistor nesse exemplo, se o circuito estiver aberto? Se o circuito está aberto, R, por exemplo, 330 ohms, vezes 0 volt. Então fica 0 volt no resistor. Se você tem uma determinada resistência interna do LED, um exemplo, e a corrente é 0, 0 da corrente vezes a resistência interna do LED dá 0. Se o nosso diodo, se o danado do diodo, ele tem a resistência dele, vezes a corrente que é 0. Quanto que dá? R vezes I, 0 vezes coisa, dá 0. Então não vai ter queda de tensão em qualquer componente desta malha que o circuito está aberto. Qual é a reação prática disso então? Se você pegar, tá bom? Numa determinada montagem do protoboard. Então você foi lá e montou isso aí no seu protoboard. Uma fonte, um resistor, um LED e um diodo, tá? E aí, você liga a fonte e o LED não acende. E você fala, professor Rodolfo, o LED não acendeu. Eu montei tudo certo, tá tudo certinho. Bom, se tivesse montado tudo certinho, tivesse testado os componentes, estava tudo certo, estava acendendo, né? E aí o que você faz? Você pega a tua ponta preta lá do seu multímetro e você coloca na referência negativa aqui do protoboard, onde você alimentou. Tá. Escala de tensão contínua. Aí você pega a ponta vermelha, vai lá e mede na entrada positiva. Vamos supor que a tensão total era de 10 volts, tá? Você vai lá, mede a tensão total na entrada, 10 volts. Opa, tá chegando 10 volts aqui na entrada, aqui na fonte, que beleza. Aí você vai e mede na entrada do resistor, 10 volts. Opa, tá chegando tensão no resistor. Mede na saída do resistor, 10 volts. Meu Deus. Aí você mede na entrada do LED 10 volts, aí mede na saída do LED 10 volts, aí mede na entrada do diodo 10 volts, mede na saída do diodo 10 volts. Meu Deus, como que esses 10 volts estão em tudo? 10 volts se eu colocar no LED, o professor Rodolfo falou que a tensão do LED é de apenas 2 volts, o LED já queimou, o LED já estourou, foi pro saco, né?
É a tensão do diodo 0,7 na polarização direta. Meu Deus! O que está acontecendo no nosso sistema? O que está acontecendo, meu querido amigo e amado aluno, que se tem 10 volts na entrada do resistor, na saída dele, na entrada do LED, na saída dele, se está na entrada do diodo, na saída dele, quer dizer que não está tendo queda de tensão nos elementos do seu circuito eletrônico. Não está tendo queda de tensão. Se não está tendo queda de tensão é porque não tem circulação de corrente. Se não está tendo circulação de corrente é porque o circuito está aberto. Nesse caso, onde que está aberto? Bom, se os 10 volts, eles estão na entrada de todos os componentes até na saída do diodo. Então quer dizer que a continuidade do 10 volts existe. O que não está tendo então no nosso circuito? O negativo lá no catodo do diodo lá embaixo, no teu circuito eletrônico, para que então tem a diferença de potencial lá do positivo para o negativo, circule uma corrente elétrica. Então o ponto que está aberto, que não tem continuidade, é do catodo do diodo para o negativo. É ali que está o problema. Outro exemplo, se você medir 10 volts no resistor, 10 volts no LED, vai medir 10 volts no anodo do diodo, não tem nada? Opa, meu Deus do céu! E aí você mede no catodo do LED e tem, mede no anodo do diodo, não tem. Então quer dizer que você tem um problema de continuidade elétrica do catodo do LED com o anodo do diodo. Se está todo mundo em série, eles deveriam estar conectados. Se os 10 volts chegou no resistor, no LED e não chegou no diodo, quer dizer que você tem um rompimento, você tem uma abertura. É o defeito aberto da sua montagem eletrônica no protoboard, por exemplo, tá? Então, como que você faz para detectar pontos abertos da tua montagem do protoboard? Ponta preta do multímetro, né, que é a nossa referência no negativo, ponta vermelha, pá. Vai medindo ali, a hora que não tem mais tensão na tua associação série ou no circuito que você está montando, pode ser que dali com outro ponto que ele tenha conexão esteja faltando continuidade, está em aberto, tá bom? Outro exemplo muito importante. E aí já está no defeito não da montagem, mas no defeito dos componentes eletrônicos, tá? Se você tem uma determinada, por exemplo, ponte retificadora, você tem uma ponte retificadora, tá? E essa ponte retificadora, você pega, mede tensão na entrada dela, tem tensão, mede tensão na saída, não tem tensão, o que pode estar acontecendo? Pode ser que diodos daquela ponte receberam uma sobrecarga de tensão brutal e entraram em aberto. O que é entrar em aberto? Entrar em aberto é quando esse diodo, na polarização tipicamente reversa, recebeu uma tensão maior do que o seu VR, a sua tensão reversa máxima, consegue suportar quando ele está polarizado reversamente. E aí, por exemplo, vamos supor que tem um diodo lá que está na polarização reversa, ele suporta 100 volts, você injetou 200, ele absorveu todos os 200. Ele pode entrar no defeito em aberto, que é quando a junção do cristal P com o N, ao invés de gerar o que? Uma barreira de potencial de 0,7 volts, não, ela aumenta, e aí aumentando, ela vai tender a aumentar até o momento que ele não consegue mais aumentar, e você pode gerar ruptura da junção PN, que é a junção entre o cristal P e o N dentro do material semicondutor, tá? E aí o diodo entrando em aberto, ele não vai conduzir nunca mais a corrente elétrica do anodo para o catodo. E aí então você vai ter uma tensão na entrada, não vai ter na saída, nem alternado, muito menos contínuo de jeito nenhum. Então pode ser que ali você tenha uma ruptura no teu circuito eletrônico, tá? Outro exemplo clássico, tá bom? Do defeito em aberto. Então você tem lá, por exemplo, você tem um transistor, tá bom? E aí você está usando o teu transistor para fazer um determinado chaveamento. Então ativou a base do transistor, o transistor liga uma solenoide de uma válvula eletrohidráulica que faz o envio de óleo pressurizado para um atuador na área de automação, fazer uma prensa funcionar, para mover algo pesado, extremamente pesado da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, enfim. E aí o que acontece? Os solenoides, os indutores, eles não têm o famoso, a famosa indutância na sua bobina. Toda vez que você tem uma indutância na determinada bobina e você fica ligando e desligando ela com corrente contínua, todo momento que você desliga ela, todo o campo eletromagnético que estava entre os seus terminais acaba se tornando o quê? Tensão reversa. Então ele inverte, ele gera a famosa F100, força contra-eletromotriz. Por quê? Porque todo o campo eletromagnético armazenado vai tender a ir embora. Ele quer vazar
da nossa bobina. Para ele vazar, ele faz o quê? Ele inverte a polaridade nos terminais e isso gera a famosa tensão reversa, também chamado de ricochete indutivo, tá? E aí, se você pegar essa tensão e aplicar num transistor, o que vai acontecer? Nas outras aulas que eu falei para vocês sobre o VCE letra O, o que é o VCE letra O do transistor? É a tensão entre coletor e emissor quando ele está open. O O é de open, quando ele está aberto, tá? E ele estando aberto, ele vai, quando ele está na região de corte, quando ele está aberto, ele absorve toda a tensão no VCE. Quando ele está em saturação, apenas uma queda mínima de 0,3, 0,5 volts, né? Quando o transistor não foi polarizado corretamente, desligou a bobina que estava lá no coletor, o que vai acontecer? Se ele não tiver o diodo de proteção, ele vai receber toda a tensão reversa entre o VCO e a tensão reversa gerada pelo nosso indutor pode ir de 1.5 até 2 vezes a tensão nominal que ele foi energizado, tá? Então, se ele era energizado com 24 volts, isso pode virar 48 volts facilmente, tá? E aí, se o VCO do transistor é 30, essa tensão fica toda hora 48 volts, 48 volts, 48 volts. Quando está desligando, chega uma hora que essa tensão é maior do que a região coletor-emissor consegue suportar, e isso faz então com que ele possa entrar em aberto no nosso circuito eletrônico, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ativar a base do teu transistor, ele não vai ligar mais a tua solenoide, não vai mais funcionar. E aí você vai pegar a ponta preta do seu multímetro, uma referência negativa, na escala de tensão contínua, ponta vermelha na entrada da solenoide, 24 volts, na saída do solenoide, 24 volts. Você fala, meu Deus, na entrada 24, na saída 24? Então quer dizer que não está tendo queda de tensão nela. Tudo que está entrando ali está saindo. E daí você testa, liga o transistor, liga e permanece os 24 volts, tanto na entrada quanto na saída. Então quer dizer o quê? Que a região coletor-emissor entrou em aberto. A parte semicondutora interna do transistor que faz com que exista a circulação de corrente do coletor para o emissor foi para o espaço. Entrou em aberto. Então, nesse momento, o transistor rompeu, está em aberto, não vai conduzir nem que a vaca tussa. Então, deixa a hashtag aqui, nem que a vaca tussa, no campo de comentários. O defeito aberto, então, pessoal, ele acontece demais nos nossos circuitos eletrônicos, tá? E uma forma de você testar ele é ou medindo a tensão, conforme eu acabei de falar, ou você pode também pegar na escala de diodo, testar ali região PN, pá, transistor, tanto no diodo, e aí você vai medindo, e aí se não conduzir, vai para um lado, vai para o outro, tal, não conduz, ele está em aberto, rompeu. Chegou a hora então de você testar não só ele, mas outros componentes eletrônicos ali da tua placa, do teu sistema, para ver quem que gerou o danado do defeito desse componente. Porque aí você tira a raiz do problema, tirou a raiz, você troca o transistor e aí o teu sistema pode voltar a funcionar com sucesso. Fechou? Entenderam, galera? Se vocês entenderam, deixa a hashtag aqui, entendi, professor. Tamo junto, hashtag defeito aberto, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, fazendo diferença na educação do nosso Brasil. Fechou? Já passou por isso? Já mediu? Já testou? Conta a tua história aqui também nos comentários. Deixa o teu like, clica no link aqui da descrição do vídeo e baixa o seu e-book de mais de 270 páginas lá no cursoseletronicafacil.com.br. Bora entrar para essa família eletrônica fácil que luta não só pela melhor educação do Brasil, mas do mundo também, porque ninguém é tão grande que não possa aprender, ninguém é tão pequenininho que não possa ensinar, e com muita humildade, força de vontade e dedicação, a gente chega lá. Beleza? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima!